Gravar. Compartilhar. Aqui. Pessoal, hoje a gente vai usar um pouco a apostila e também algum material, um material extra que veio pelo INEP, aquelas cartilhas do avaliador. Então, neste mês houve uma modificação na orientação a respeito da doação de sangue. Essa modificação está relacionada à comunidade LGBT, que eu já abordei na semana passada com a LGBTQ-fobia. E hoje, então, eu vou discorrer um pouquinho com vocês a respeito da doação de sangue, né? Porque agora teve uma modificação na lei, o Supremo Tribunal Federal, se quiserem acrescentar isso na redação de vocês, aprovou, então, a doação de sangue da comunidade LGBTQ. Então, essa medida, essa mudança, além dela ser um avanço contra o preconceito, contra a homofobia, também é algo que repercute muito positivamente na saúde brasileira. Nós estamos vivendo um momento em que os hemocentros estão zerados, né? Por conta da pandemia, as pessoas têm medo de se dirigir a um local de coleta de sangue, medo de aglomeração, medo do contato com profissionais da saúde, então os índices de doação de sangue diminuíram muito em 2020. Então tem sido uma problemática bem constante. Essa proposta de redação que vocês têm na apostila, ela está na página 68, quem já tem a apostila já baixou se quiser acompanhar. Tá? Então, primeiro ponto, doar sangue é fazer o bem, né? Fazer algo positivo para outra pessoa. Toda vez que você se deparar com um tema de redação que tenha correlação com bondade, fazer o bem, solidariedade, compaixão, você pode utilizar essa estrutura de contextualização que eu vou explicar para vocês aqui. Tá? E um primeiro ponto importante é fazer um levantamento de vocabulário. Então, no caderno de vocês podem colocar lá compaixão. E a partir dessa palavra central, compaixão, produzir uma nuvem de palavras correlacionada com... Deixa eu ver que eu acho que tem alguém que quer entrar. Aqui, deixa eu só admitir. Beleza, já admitiu o coleguinha então. Então é bacana você colocar essa palavra compaixão no centro assim, do seu raciocínio e ir buscando termos correlacionados com a palavra. Solidariedade, ética, valores humanos, virtudes. E assim você vai pesquisando hiperônimos, hipônimos, sinônimos de compaixão. Porque o tema doar sangue se correlaciona com todas essas características que uma pessoa geralmente desenvolve para sair da sua zona de individualismo para fazer o bem ao próximo. Tá? Então você pode fazer esse levantamento de vocabulário todas as vezes que você for escrever, na verdade, antes de começar a fazer o projeto do seu texto, você pode pensar também, refletir um pouquinho sobre o vocabulário. Mas eu estava dizendo anteriormente, então, que essa introdução aqui é um modelo de introdução que você pode usar em variadas temáticas de texto correlacionadas a essas virtudes, a esses valores humanos. Então, eu vou ler para vocês aqui essa introdução. O filósofo Comte Sponville, no livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, alerta para a importância do desenvolvimento dos valores humanos, como solidariedade e a compaixão, para uma vida edificante em sociedade. Nesse prisma, podemos relacionar ou o tema que for da redação aqui, que tenha essa relação com virtude. Podemos relacionar a doação de sangue, podemos relacionar o trabalho voluntário, podemos relacionar a doação de órgãos, podemos relacionar... Aqui você vai só substituindo o tema da redação.
como um gesto de altruísmo muito significativo. Entretanto, há obstáculos para que esse ato seja mais abrangente. Falando sobre vocabulário também, ó, edificante. O que significa uma vida edificante? É uma vida que tem sentido, é uma vida que vai além da simples existência, da simples subsistência. Então, uma vida edificante é uma vida plena, uma vida com bastante sentido. Gesto de altruísmo. Altruísmo também é uma palavra bacana. Altruísmo é fazer o bem ao próximo, né? Que é outro termo que pode aparecer correlacionado à compaixão, solidariedade. Aqui está a compaixão e solidariedade. Esse livro, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, vocês encontram para comprar na internet, vocês encontram vídeos comentando o livro, resumos, eu acho que tem para vender também na versão virtual. Ele é bem bacana, eu sugiro bastante essa leitura para quem pensa em fazer vestibular como a URGS, por exemplo, porque ele trata de temas bem subjetivos, mas de uma forma que dá para correlacionar com temas objetivos também, que é o caso da proposta de hoje, né? Doação de sangue no Brasil. Como que se organiza essa obra? Ele é um livro dividido em capítulos e cada capítulo é centrado na discussão a respeito de uma virtude humana. Então tem um capítulo para solidariedade, um capítulo para compaixão, um capítulo para amor, para o amor, inclusive o amor é o último. Um capítulo para boa educação, para polidez, que é o primeiro. E ali a gente consegue absorver muitas informações relevantes, frases, citações diretas bonitas também, bacanas, para sustentar a argumentação dentro da redação. Tá? Vale bastante a pena assim, memorizar essa estrutura aqui de introdução, porque como eu falei, ela é bastante flexível, ela se relaciona com todas as características que o repertório deve ter, ela se torna pertinente, ela é produtiva para sustentar a argumentação, para apresentar os temas. Certo? Um pouquinho sobre o vocabulário aqui também. Essa redação sobre doação de sangue, tá? Você pode dividir ela em causas e consequências bem tranquilo, assim. Causas, você vai abordar causas para que a doação, por que a doação de sangue não é tão abrangente assim. Deixa eu acrescentar mais 2 coleguinhas aqui. Oi, pessoal. Oi, pessoal que está ingressando agora, tá? Eu já comecei a aula, mas não se preocupem, assim, porque vai ficar gravado, depois vocês podem revisar só essa primeira parte aí, quem perdeu a primeira parte. Nós estamos falando sobre o tema da semana, que é doação de sangue. E a Pro falou um pouquinho a respeito de vocabulário, que era importante fazer um estudo de vocabulário antes de começar a escrever esse texto, levantar palavras como altruísmo, compaixão, solidariedade. Aqui eu expliquei o significado de vida edificante e por aí vai. Também falei da importância desse livro, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que aborda essas questões, então, dos valores humanos. Cada capítulo centrado em um valor humano. Então, aqui é uma sugestão de contextualização para diferentes redações com temas que tenham a ver com solidariedade, com compaixão, com fazer o bem para o próximo. E aí, aqui nas causas, por que as pessoas não doam sangue o suficiente no Brasil? Então, o primeiro item ali. Uma parcela majoritária dos brasileiros não tem conhecimento da eficácia de ações solidárias como o repasse de sangue. Se você abordar essa questão aqui de que as pessoas desconhecem o quanto elas estão beneficiando outros fazendo a doação de sangue, se você abordar isso no D1, lá na conclusão da redação, você pode fazer um gancho com essa ideia, deve correlacionar com essa ideia, ou na conclusão do D1, ou na conclusão geral da redação, com uma ação sobre a questão da transparência. Vocês podem colocar isso, que cabe às secretarias de saúde dos municípios adotar uma política de transparência
a respeito da doação de sangue, demonstrando os índices mensais de doação e de utilização nos hospitais da cidade. Alguma coisa assim ia ficar uma ação bem relevante, concreta e correlacionada com esse argumento aqui. Existe a premissa equivocada entre boa parte da população de que o doador pode contrair doenças, desenvolver anemia ou perder a força física, principalmente esses dois itens, tá? Eu falo isso porque tinha esse problema na minha casa, né? Minha mãe sempre dizia, tu não pode doar sangue, você é muito magrinha. E, na verdade, pessoas extremamente magras podem doar sangue, né? Porque o peso de corte é 50 quilos. Tá? E não vai causar anemia ou perder a força física, porque nós temos a medula que vai compor esses hemoderivados. A gente vai produzir novamente o sangue que foi retirado, o corpo consegue repor isso de maneira automática. Tá? Força física, perde-se até a força física momentânea. Você pode ficar um pouquinho mais enfraquecido ali na hora da doação, pode ficar um pouquinho enjoado, até nauseado, mas tem mais a ver com a questão do medo mesmo do processo. Mas é praticamente indolor, né? Aqui foi a questão que mudou nesse mês, que antes, quando a Pro fez a apostila, que homossexuais tinham restrições para a doação, não era aceita a doação de homossexuais, e isso gerava um constrangimento terrível, porque às vezes a pessoa ia até o hemocentro, e quando era feita a entrevista, a anamnese, e se questionava a orientação sexual da pessoa, e ela falava, então, bissexual, homossexual, enfim, e não podia, né? Não aceitavam o sangue da pessoa. Então, imagina o constrangimento. Já soube de vários, principalmente alunos de medicina, da área da saúde, que tem o trote solidário, né? Chega lá com a turma inteira, daí sai com aquela cara de tacho, assim, não pode doar porque eu sou gay. Isso modificou, então, tem que introduzir essa informação dentro da redação e associar isso a um advérbio para se posicionar sobre o assunto. Por exemplo, felizmente, em 2020, o Supremo Tribunal Federal, enfim, aprovou a doação de sangue da comunidade LGBT. Então, isso além de ser um avanço contra o preconceito, também é uma ação fundamental para manter as doações de sangue dentro dos níveis desejáveis. Outra causa para que a doação de sangue seja ínfima no Brasil, ou seja, deficitária, esses são termos que você pode usar na sua redação, ó, deficitária, é o individualismo. As pessoas têm certa dificuldade de sair do seu egocentrismo, do seu narcisismo e pensar que pode salvar a vida de alguém com esse ato, tirar algumas horas do seu dia para ir até um hemocentro e fazer a doação. Seja qual for o argumento 1 e seja qual for o argumento 2, você tem que pensar uma ação para finalizar esse parágrafo ou duas ações correlacionadas a esses argumentos. Né? Então, aqui, se você abordar o argumento 2 falando sobre o individualismo, é importante que lá na ação do parágrafo você fale a respeito de desenvolver essa empatia, dá para usar a palavra empatia também, na escola, por exemplo. Então, aqui, ó, aqui pode ser o argumento 1, primeiro item, aqui pode ser o argumento 2, essa questão da modificação também pode estar associada ali no argumento 1, enfim. Tem 4 opções aí de argumentos, vocês podem selecionar ou gerar outras informações. De 2 aqui eu coloquei uma consequência e coloquei algumas informações também. Muitos enfermos então sinônimo para doentes, vão a óbito pela insuficiência de sangue nos bancos de repasse. Então, bem difícil, a questão do vocabulário, bem difícil de manter, retomando o tema sem repetir a palavra. Então, aqui tem sugestões.
bancos de repasse depois de banco de sangue pode usar, hemocentro, captação de hemoderivados, centro de captação de hemoderivados. Hemoderivado é o sangue, a plaqueta, enfim, tudo que está relacionado à doação de sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 litro de sangue pode salvar até 3 vidas. Então, um dado bem relevante e bem pertinente. No Brasil, a porcentagem de doadores corresponde a apenas 1,8%, porém o ideal seria 5%. Gente, depois que eu terminar de passar aqui a proposta, eu vou falar sobre a competência 2, sobre as questões de repertório, e também sobre a competência 4, sobre as questões de ordenadores textuais. Tá? Eu vou falar de repertório, mas eu não estou dando muito repertório nessa aula, tá? É justamente para deixar vocês trabalharem um pouquinho nisso. Tá? O que é o repertório? São as citações, são as referências que você vai utilizar em as diferentes áreas do conhecimento. Então, eu coloquei filosofia aqui no início para a sugestão de como fazer essa introdução e coloquei aqui Organização Mundial da Saúde. Mas é importante que vocês apresentem mais áreas do conhecimento, mais referências. Eu já vou esclarecer mais quantas, tá? Minha filhinha. E aí, então, vocês vão ter esse desafio, né, de encontrar outras áreas do conhecimento, outras referências para ilustrar essa redação. 2 sugestões de onde procurar, assim, no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, se vocês pesquisarem lá doação de sangue e a história da doação de sangue, vocês vão encontrar algumas informações. Na internet também, assim. E como tem que ter diferentes áreas do conhecimento, é interessante também olhar para dentro da biologia, quando que surgiu o conhecimento a respeito dos diferentes tipos sanguíneos e como isso revolucionou, então, a área da saúde. Vamos às intervenções, então. Eu coloquei 3 sugestões aqui de intervenções, pensando que poderíamos ter uma para finalizar o D1, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e outras 2 para colocar na conclusão geral da redação. Então, a primeira ação, lembrando que aqui eu coloquei parcialmente a ação, mas se você for utilizar qualquer uma dessas 3, lá na conclusão tem que colocar os 5 elementos: o agente, a ação, o detalhamento da ação, os meios de execução e os efeitos dessa ação. Então, o primeiro agente é o Ministério da Saúde. A ação com alguns detalhes. Deve criar cartilhas explicativas sobre a importância da doação de sangue e deve orientar os postos de coleta para que observem comportamento de risco e não orientação sexual do doador. Então, essa questão da orientação sexual já caiu por terra, tá? Mas o restante ainda é fundamental colocar na sua redação. Outro agente, sociedade civil, né, que somos nós. Através do voluntariado, né? Voluntariado para doação de sangue através de ações como trotes solidários em faculdades de medicina. Então, uma ação bem específica, bem concreta, super afinada aí com as tendências de Enem. Outro agente, as prefeituras devem disponibilizar hemocentros móveis para que a coleta seja feita em bairros afastados e nas áreas rurais. Cabe também falar nessa questão da pandemia, se vocês quiserem colocar em algum momento aqui no D2, também pode ser, de como os bancos de sangue ficaram sem os recursos necessários para fazer todos os procedimentos hospitalares, cirurgias, etc. Então, essa foi a apresentação do tema, né? Agora eu vou falar então sobre a competência 2 e sobre a competência número 4. Alguma dúvida sobre a proposta de redação que vocês queiram fazer? Algum comentário? Voltando de buenas, deixa eu bate-papo aqui que tem umas mensagens. Oi, oi. Oi, oi, oi. Tá tranquilo, prof. Tá certo, Guilherme, muito obrigada. Então, eu vou compartilhar de novo aqui e vamos ver estas competências e habilidades. Deixa
Deixa eu pensar onde é que tá isso aqui. Está no meu WhatsApp. Agora vamos ver se eu consigo localizar. Se eu botar aqui, vai dar na redação. Deixa eu colocar ali, não vai dar. Deixa eu abrir meu WhatsApp primeiro. Fechar as guias. Vocês gostaram da musiquinha que eu coloquei para vocês entrarem? Vocês podem sugerir musiquinhas para a sala de espera da redação. Aí eu fechei meu WhatsApp, bem bonita. Ah. Não me xinguem. Perdi o meu material, mas já vou abrir aqui. As pessoas mais velhas, né? A gente tem que fazer essa proposta de redação aí, que é a acessibilidade dos idosos nos meios de comunicação tecnológicos. Pior que tá demorando para abrir, deve ser porque o meu celular tá longe. Não, abriu. Pergunta, vocês estão enxergando isso? Repertório? Sim, prof. Muito obrigada. Então, na competência número 2, o repertório da redação é analisado pelo avaliador seguindo esse organograma, tá? Seguindo esse algoritmo. Tá? Então, o que é o repertório? O repertório são as áreas do conhecimento que você vai introduzir dentro da sua redação, as citações diretas e indiretas, os autores que você vai usar como aporte para sustentar a sua argumentação. Então, a primeira pergunta que o avaliador vai se fazer depois de ter lido a sua redação é: esse texto apresenta muita cópia dos textos motivadores? Veja que a pergunta se apresenta muita cópia. Quer dizer que algum grau de cópia ainda é aceito. Tá? Como assim é aceito? Eu posso ter, como eu já falei em algumas aulas, um gráfico em forma de pizza, ou aqueles gráficos com horizontal e vertical, e você pode extrair dados desses gráficos ou em forma de tópicos que aparecem nas propostas de redação do Enem, e tirar conclusões desses dados e fazer inferências sobre eles. Isso não vai ser ruim para o seu texto. Não vai ser considerado uma cópia aleatória. Tá? Então, o que não pode fazer é copiar fragmentos, frases inteiras. E aí o avaliador vai responder. Se sim apresenta muita cópia, a tua nota relacionada ao repertório, ela vai ali ao mínimo, né? Nível 2, só não zera. Se ele responde não, ele vai se fazer uma nova pergunta. Tá? Então, as referências utilizadas são baseadas nos textos motivadores? Se sim, tá? Que é o que eu falei, assim, pegar um dado estatístico e tirar uma informação, mas não aparece mais nada de nenhuma referência, não existe mais nenhum autor citado, apenas a manipulação dos dados da própria prova, essa redação vai para o nível 3, que é a nota 120, tá? Na competência número 2. Ok, ele não usa os textos motivadores, ele usa lá uma referência da filosofia, da literatura e da história, 3 áreas do conhecimento, por exemplo. Com autores citados, citação indireta na forma de paráfrase ou citação direta. Ele vai vir para cá. E daí o avaliador vai se perguntar, é legitimado? O que significa se perguntar se
o texto que foi citado, a área do conhecimento é legitimada ou não. Por exemplo, literatura. Vou citar um livro de literatura. Eu não vou citar autoajuda, não vou citar aqueles livros que tem palavrão lá, tipo, seja foda, né? Que isso não vai cair bem na redação, porque não foi legitimado pela crítica, pela história da literatura, da filosofia, da psicologia, enfim. Uma sugestão para vocês estudarem referências que são legitimadas para colocar dentro da redação é fazer uma linha do tempo da história da literatura. Gruda aí no seu quarto, faz em forma de post-it, compra um papel pardo e faz essa linha e vai colocando lá 1500. O que estava acontecendo na literatura em 1500? Quinhentismo, tinha a carta de Pero Vaz de Caminha, os cronistas do descobrimento, os navegantes, etc. Processo de colonização. Com quais temas atuais essa fase literária se correlaciona? Correlaciona, por exemplo, a gente trabalhou o tema da energia, questões ambientais, porque a carta de Pero Vaz de Caminha descreve as belezas naturais do Brasil, que depois vão ser exploradas. Enfim, pode ser lá de 1500 o texto, mas existem temas atuais com os quais ele se relaciona. E por ser um texto da história da literatura brasileira, ele é um texto legitimado pela crítica, legitimado aos olhos dos professores avaliadores. Ele tem uma base crítica positiva. Então, você pode vir 1500, 1600. O que acontecia em 1600? É o Barroco. Um escritor importante do Barroco. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Interessante. Quais temas se correlacionam com a poética do Gregório de Matos? Temas relacionados à corrupção, à falta de ética. Né? Então, assim você vai raciocinando essa história da literatura e correlacionando com as temáticas. Padre Antônio Vieira também tem vários sermões que dá para usar até em vários temas. Arcadismo, romantismo, e vem fazendo esse estudo tentando correlacionar os temas com os períodos literários. Não é legitimado. Citou lá um autor de autoajuda de qualidade duvidosa. Continuou no nível 3. Não usou as informações da prova, citou outros livros, mas permaneceu no nível 3 porque fez citações que não são tão qualificadas. Daí tem as citações de risco, dependendo do tipo de seriado. Eu sei que tem gente que já citou até história em quadrinho e se saiu bem, de repente, da forma como correlacionou com o tema, agradou a banca. Mas, a princípio, se os textos não são legitimados, vai ficar na nota 120. Ok, é legitimado. Para eu avançar de 160 a 200, o avaliador vai perguntar, é pertinente falar dessa obra, desse autor sobre esse tema? Esse é um critério bem subjetivo, tá? Vai depender muito do avaliador. Mas, em princípio, ser pertinente é citar uma área do conhecimento ou um autor que ajude na compreensão do fenômeno que você está analisando, que realmente vai ser um exemplo sobre aquela temática, vai ser a demonstração de uma causa histórica daquele tema. Pensa que a história pode apresentar as causas de vários temas que são atuais. Então, isso é ser pertinente, é ajudar na compreensão daquele tema. Aí, depois que o avaliador se pergunta a respeito do repertório se é pertinente, se achar que não, continua no nível 3, só. Você parou ali no 120. E o que vai acontecer aqui no 120? É aquela redação que só tem aquelas frases clichês, por exemplo. O homem é o que a educação faz dele, o homem é o lobo do homem, aquelas frasezinhas clichês, frases feitas que as pessoas decoram e colocam em todas as redações e é sempre a mesma coisa. Tá? Vai pontuar? Até vai, mas não vai sair do 120, vai continuar ali. O que é o uso produtivo, então? Tá? O uso produtivo, além de ser pertinente e ser importante para entender aquele assunto, não foi aquela frase tapa-furo que foi inserida dentro da redação, como essas que eu falei antes. São frases, são áreas do conhecimento, são paráfrases que realmente produzem significado e embasam a argumentação. Aí, somente quem chega aqui
nessa resposta positiva para esse item, vai receber a nota máxima, que é 200, se não a nota anterior, que é 160. Tá? É assim que é avaliado, então, a parte do repertório, através desses questionamentos desse algoritmo aqui. Sugestão, então, para você conseguir manter um repertório adequado. Colocar no mínimo 3 áreas diferentes do conhecimento. Uma na introdução. Essa da introdução pode ser história ou pode ser um exemplo literário que fica bom. Uma no D1, principalmente no argumento 1, porque é o primeiro argumento que o avaliador vai analisar com mais cuidado para ver se você tem capacidade de aprofundar uma argumentação, se posicionar sobre uma informação. Tá? Então, na introdução, no início do D1, no argumento 1, e mais uma lá no D2. Tá? Então, se você tiver uma referência por parágrafo, na conclusão não precisa colocar, porque você já tem muita coisa para fazer na conclusão, tem que colocar os 5 itens lá na conclusão. Então, nesses 3 espaços é legal. E variar. Se na introdução é história, no D1 é literatura, no D2 coloca dados estatísticos, por exemplo. Vai mesclando os tipos de argumentos. Nosso tempo, vou deixar falar sobre os ordenadores textuais na próxima aula, senão vou falar muito corrido aqui. Mas aqui já deu bastante do que eu queria, que eu tinha preparado para hoje, já deu para avançar um pouquinho. Pessoal, dúvidas, perguntas, questionamentos, doação de sangue, então? E vocês, felizes, satisfeitos, estão bem? Todo mundo tranquilo? Então me dá um tchau aí, se não vai fazer Tudo pergunta. certo, prof. Tudo certo, então tá bom. Boa semana para vocês, se cuidem. Tchau, tchau. Semana, prof. Obrigada. Saudade dos aluninhos.